10 curiosidades sobre Marilyn Monroe, que você provavelmente não saiba. Marilyn Monroe foi muito mais do que um dos maiores símbolos de beleza e glamour de Hollywood. Sua vida foi marcada por fama, relacionamentos, dificuldades pessoais, grandes sucessos e também muitos mistérios. Mas você sabia que o nome Marilyn Monroe nem sequer era seu nome de nascimento? Ou que, antes da fama, ela teve uma infância extremamente complicada? Hoje você vai conhecer 10 curiosidades sobre Marilyn Monroe que ajudam a entender quem realmente foi a mulher por trás do mito. Mas antes disso, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Vamos pro vídeo. Número 1. Marilyn Monroe. Não era seu nome verdadeiro. Marilyn nasceu em 1º de junho de 1926, em Los Angeles, na Califórnia. Seu nome de nascimento era Norma Jean Mortenson, embora ela também tenha sido registrada como Norma Jean Baker. O nome artístico Marilyn Monroe surgiu quando ela começou sua carreira profissional. O primeiro nome, Marilyn, foi sugerido pelo executivo Ben Lyon, enquanto Monroe era o sobrenome de solteira da mãe. Com o tempo, o nome Marilyn Monroe se tornou mundialmente famoso, e praticamente ninguém mais imaginava que aquela estrela tinha começado a vida como Norma Jean. Número 2. Ela teve uma infância muito difícil. Antes de se tornar uma estrela internacional, Marilyn enfrentou uma infância bastante complicada. Sua mãe, Gladys Baker, tinha problemas de saúde mental e não conseguiu criar a filha de forma estável. Por isso, Marilyn passou parte da infância em instituições e também viveu com famílias adotivas. Ela chegou a passar por diferentes lares durante a infância. Essa instabilidade teve um impacto profundo em sua vida. Anos depois, quando já era famosa, Marilyn ainda carregava muitas inseguranças relacionadas ao abandono e à necessidade de encontrar estabilidade. Número 3. Seu primeiro casamento. Aconteceu quando ela tinha apenas 16 anos. Em 1942, Norma Jean se casou com James Dougherty. Ela tinha apenas 16 anos. O casamento aconteceu em parte porque ela estava vivendo com uma família adotiva e havia o risco de voltar para um orfanato. O relacionamento durou alguns anos, mas terminou em divórcio em 1946. Curiosamente, foi justamente nessa época que Norma Jean começou a construir sua carreira como modelo e atriz. Pouco tempo depois, ela deixaria para trás o nome Norma Jean e começaria a surgir a personagem que o mundo conheceria como Marilyn Monroe. Número 4. Ela começou a carreira como modelo. Antes de conquistar Hollywood, Marilyn começou trabalhando como modelo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela chegou a aparecer em fotografias destinadas a incentivar o esforço de guerra. Sua aparência chamou cada vez mais atenção. Ela começou a aparecer em revistas e, posteriormente, conseguiu oportunidades no cinema. Foi assim que sua carreira começou a crescer. Mas existe um detalhe interessante. Marilyn precisou trabalhar bastante para transformar sua imagem. Ela estudou atuação, canto e dança, e trabalhou para deixar de ser vista apenas como uma modelo bonita. Número 5. Ela não era apenas uma loira burra. Uma das maiores injustiças feitas à imagem de Marilyn foi justamente o estereótipo da loira burra. Nos filmes, ela frequentemente interpretava personagens ingênuas, sedutoras e aparentemente pouco inteligentes. Mas Marilyn estava muito longe dessa imagem. Ela tinha interesse por literatura e poesia, e chegou a reunir uma biblioteca considerável. Também estudava atuação seriamente e queria ser reconhecida como uma atriz de verdade. Em 1955, ela ajudou a fundar a Marilyn Monroe Productions. A decisão foi importante porque Marilyn queria ter mais controle sobre sua carreira e escolher projetos que considerasse melhores. Número 6. Ela estudou com Lee Strasberg. Marilyn estudou atuação com Lee Strasberg, um dos nomes mais importantes do chamado método de atuação nos Estados Unidos. Ela passou a levar a profissão ainda mais a sério. Isso ajudou a mudar a percepção que Hollywood tinha dela. Um dos maiores exemplos foi o filme Quanto Mais Quente Melhor, de 1959. A produção se tornou um enorme sucesso e Marilyn recebeu uma indicação ao Globo de Ouro. Ela também conquistou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de comédia ou musical por sua atuação. Ou seja, por trás da imagem glamurosa existia uma mulher tentando ser reconhecida por seu talento. Número 7. O vestido branco de Marilyn se tornou um dos mais famosos do cinema. Em O Pecado Mora ao Lado, de 1955, Marilyn aparece usando um famoso vestido branco em uma cena sobre uma saída de ar do metrô. O vestido se tornou uma das imagens mais icônicas da história do cinema. A cena ajudou a transformar Marilyn em um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood.
Décadas depois, o vestido original se tornou uma peça extremamente valiosa. Ele chegou a ser vendido em um leilão por milhões de dólares. Isso mostra como a imagem de Marilyn continuou valiosa muito depois de sua morte. Número 8. Ela se casou com Joey DiMaggio e Arthur Miller. Marilyn teve 3 casamentos. O primeiro foi com James Dougherty. Depois, em 1954, ela se casou com o astro do beisebol Joe DiMaggio. O casamento durou apenas alguns meses. Mais tarde, em 1956, Marilyn se casou com o famoso escritor Arthur Miller, autor de peças como A Morte de um Caixeiro Viajante. O relacionamento durou alguns anos e terminou em divórcio em 1961. Apesar dos 3 casamentos, a vida amorosa de Marilyn continuou sendo constantemente explorada pela imprensa. Número 9. Ela foi uma das primeiras celebridades a enfrentar o poder dos grandes estúdios. Marilyn não queria simplesmente aceitar tudo que os grandes estúdios determinavam. Ela queria mais liberdade para escolher seus papéis e controlar sua própria carreira. Por isso, criou sua própria produtora. Essa atitude era bastante ousada para uma atriz de sua época. Marilyn estava tentando mudar a maneira como Hollywood tratava as estrelas. Número 10. Sua morte continua cercada de mistérios e teorias. Marilyn Monroe morreu em 5 de agosto de 1962, aos 36 anos, em sua casa em Los Angeles. A causa oficial da morte foi registrada como uma provável overdose de barbitúricos, sendo classificada como provável suicídio. Mas sua morte deu origem a inúmeras teorias e especulações. Ao longo das décadas, surgiram hipóteses envolvendo políticos, pessoas poderosas e até teorias de conspiração. Entretanto, é importante separar fatos de especulações. Não existe consenso histórico que comprove essas teorias. O que sabemos é que Marilyn morreu extremamente jovem, no auge de sua fama. E você, já sabia dessas curiosidades? Se sim, comente aqui quais você sabia e quais não. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Só assim o YouTube entende que você está curtindo o conteúdo.